Olá, meu povo, muito prazer, sejam todos muito bem-vindos. Chegou o momento tão aguardado, tão esperado, que é o podcast. Pode vir que é muito, Que é massa. Ah, é massa. Pode vir que é massa. Pode vir que é massa. Esse podcast da alegria, do entretenimento, Da informação, olha, vai ter muita coisa bacana da por aqui. bagunça. Boa tarde, boa noite, Padre Josileudo. E aí, Kleber Cunha? Como estamos? Rapaz, olha, você é muito sonhador, viu? Porque para estarmos juntos aqui no podcast... Gente, eu nunca imaginava, já digo para vocês, termos um podcast. É verdade. Eu não imaginava isso. Já participei de vários podcasts, acho que você também. Sim. Não é? E agora nós temos o nosso podcast. E olha, já vai aguardando, porque o que vai ter de figura massa... Nossa. Não é não, Kleber Cunha? É um sonho, foi sonhado, e vou lhe dizer. Com muita coragem, viu? Muita coragem, Foi, mas não? também com a inspiração do Espírito Santo, pedindo Exatamente. para ter essa grande personalidade ilustre ao meu lado, num podcast. E esta autoridade aqui, não é? O homem da comunicação. Ô, rapaz, muito obrigado, Padre. Você é meu amigo, meu irmão do coração, Bora rezar? meu casca de bala. Vamos iniciar rezando, né, Em Padre? nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. nós te entregamos, Senhor, o início deste podcast para a tua honra e glória. E que tudo aqui, Senhor, seja para a edificação humana e também para a glorificação do teu nome pela intercessão de Nossa Senhora e de São José. Amém? Amém. Muito bem. Tudo bem. Agora começou. Começou! Gente, esse nosso bate-papo, como já iniciamos falando, é um sonho, mas um sonho maravilhoso, e será um bate-papo bastante descontraído, espontâneo, como é Padre Josileudo e Kleber Cunha. E por aqui nós receberemos muitos convidados especiais, né, Padre? Com certeza. Pessoas que têm na sociedade, na igreja, na vida, no meio do jornalismo, no meio do pessoal do dinheiro, né, os empresários, muita gente que vem aqui partilhar conosco a sua história de vida, porque a sua história de vida é massa demais. É massa demais. A experiência profissional sempre voltada para a questão da fé. Exatamente. Porque hoje tudo, se nós não tivermos a fé, a nossa crença, a nossa espiritualidade, a gente não consegue. Por isso, você não esqueça de um grande detalhe que já fica nesse primeiro episódio. Nós queremos levar a vocês a experiência múltipla das realidades da vida das pessoas, mas a partir da fé. Da fé. Viu? Muito a importante. sua experiência, mas também a sua fé como base. É ou não é, Kleber? É verdade, Padre. E todos os profissionais, aqueles que a gente sentir a necessidade de apresentá-los com essa ótica, né, dessa coisa da fé, do interior, da essência, a gente vai trazer para mostrar para vocês aqui. E hoje não poderia ser diferente. Está de frente de um nome forte na mídia digital, um padre que tem arrastado multidões por onde tem andado, não só no Brasil, mas, gente, eu sei que, olha, padre, nós que temos alguns seguidores de fora do Brasil, muita gente já solicitando e dizendo quando que o padre vem a Portugal, quando que o padre vem a Espanha, e eu digo que daqui a pouquinho nosso querido irmão Padre Josileudo estará além Brasil. Aonde mandar, eu irei. Tem a música, né? Tem. Onde a gente for chamado, for da vontade de Deus, a gente vai. E a missão, né, Padre? É a missão. É Jesus. É falar dele. Isso. É ele a causa, é ele o motivo. E é por isso que nós estamos juntos, porque foi ele que nos uniu neste encontro, neste podcast. Pode vir que é massa. Muito eu queria bem. começar perguntando ao Padre José. Hoje o nosso bate-papo é uma entrevista múltipla, mas eu quero começar perguntando ao Padre Josileudo quem realmente é Padre Josileudo Queiroz. Quem é você? Quem é você? Explique para a nossa audiência, para os nossos irmãos, aquelas pessoas que gostam do nosso trabalho, que gostam da nossa oração, porque a gente também
o padre como um religioso, sacerdote, mas eu como leigo também sou um missionário, tenho o meu momento oracional na rádio FM Dom Bosco 96,1, todas as tardes, padre sabe tão bem como a Rádio Dom Bosco tem uma audiência grande, às 14 horas, o texto da Divina Providência, já convido você, e toda sexta a gente se une na rádio. O programa Igreja Responde. Tirando as dúvidas, né, padre? Exatamente. Todas as dúvidas que você tem sobre a sua fé, sobre a Igreja Católica. E o padre dispensa comentários, mas ele é que vai falar da missionaridade desse grande irmão já pelo Brasil inteiro, norte a sul. Que incrível, padre. Outro dia o padre estava em Joinville, subindo a serra. É assim, eu estou te dizendo. Aonde mandar, a gente deve ir. Vamos começar então, e eu quero saber, nosso público também quer saber quem realmente é nosso querido Padre Josileudo Queiroz. Olha, eu gosto de me apresentar, de mostrar quem eu sou, dizendo, eu sou padre. Eu sou padre que tenho como origem, tenho como experiência de vida a minha fé paroquial, na minha paróquia de origem, São Francisco de Assis, em Tapera, Aquiraz, onde ali eu aprendi a ser gente, a ser cristão, onde ali eu aprendi a amar a Deus, né? E ali nasceu a minha vocação. Ou seja, a minha vocação, ela nasce de um contexto comunitário. É a minha comunidade, onde eu fui coroinha, onde eu fui catequizado, onde eu fiz primeira comunhão, crismado, não é? Foi ali que eu aprendi a conhecer a Deus e a Nossa Senhora. Então, o alicerce, a base de toda a minha vida, de toda a minha vocação está ali, naquele contexto comunitário. Eu já falei isso, Kleber, em outras ocasiões, por exemplo, dia de domingo, né, quando a gente era criança, não faz muito tempo que eu deixei de ser criança, o que acontece? A gente era acordado no domingo de manhã pela radiadora da igreja. Olha que legal. Com aquele disco do Padre Zezinho, chamado Lá na Terra do Contrário. Lembra? Lá na Terra do Contrário. Lembrei. Rapaz, a gente pulava, eu pulava da rede ou da cama, tomava um banho apressado, comia uma coisa, corria para ir para a igreja. Então, o Padre Josileudo nasce aí. Ali nasceu a minha vocação, ali nasceu a minha experiência de Deus, e aonde eu vou eu falo isso. Padre, sou de Fortaleza? Eu sou nascido em Fortaleza, mas a minha paróquia de origem é São Francisco Tapera, Aquiraz. Aquiraz. Porque, olha, uma coisa interessante, muitas vezes você alcança, consegue, não é, resultados na vida, mas tem gente que infelizmente esquece o quê? Nega as suas origens. E a gente não pode fazer isso. É verdade. Então ali nasceu a minha vocação, ali nasceu o homem que hoje eu sou. E eu divido isso entre a minha família e a igreja. Então esse é o Padre Josileudo. Alguém que é concreto, real, carne e osso, que tem uma origem, que tem uma base, que tem uma história ali na minha comunidade paroquial, na minha igreja chamada São Francisco de Assis. Por isso que eu sou tão apaixonado por São Francisco. Por São Francisco. Exatamente. Tem um porquê. Total. Nasceu numa região, numa cidade histórica, Aquiraz. Aquiraz, primeira capital do Ceará, para quem não sabe. Muito bem. Praia. Aprendi a nadar no mar. Padre, sério. A gente pequeno ia para a praia e eu não sabia nadar. E foi ali com os colegas maiores que a gente começou a dar as primeiras braçadas. Me lembro que a gente pegava muito, sabe o quê? Jacaré. Eita. Pesquisa o que é jacaré. É sério, eu aprendi a nadar no mar. Foi. Muito bem. E para as pessoas que têm aquela curiosidade, Kleber Cunha também tem, e eu sei que você tem também. Padre Josileudo, desde criança quis ser padre, ou Padre Josileudo já foi rebelde um dia, já teve uma juventude? Eu não me julgo rebelde. Rebelde é uma palavra muito pesada. Mas eu digo que eu fui uma criança, um adolescente muito normal. Jogava bola, brincava na rua, tomava banho de chuva, de rio, na praia. Teve infância? Tive infância, namorei, brinquei quadrilha, brinquei carnaval. O senhor namorou, pá? E bastante.
Olha aí. E bastante. Eu estou dizendo, eu acho que o mais bonito na vida de uma pessoa é você saber que você não é hoje uma construção de agora. Você tem uma história de vida. É verdade. E essa história de vida, ela te molda, ela te forma, ela te dá valores. Né? Porque, Kleber Cunha, eu tenho amigos hoje da minha época de infância. Isso é muito importante. Olha, eu digo muito para a garotada nas minhas redes sociais, padre, jogar bola na rua é pecado? É muito, é massa. Quem joga bola na rua, na quadra do condomínio, na escola, leva para a vida aquelas amizades. Leva para a vida. E quando você encontra os amigos de infância, né, de adolescência, hoje já casado, pai de família, gente vencendo a vida, você, rapaz, aquele tempo tá aí, ó. É todo mundo feliz e fica feliz pelos outros estarem ali conquistando o seu espaço. É uma lembrança tão bacana, né? É uma lembrança que é muito massa. É muito massa. Irmão. Então, assim, eu quando criança, quando adolescente, eu vivi intensamente. Eu não era rebelde, mas eu aprontava. Eu subia em árvore. Meu irmão, uma vez, o meu pai foi me pegar. Eu estava em cima de um pé de pitombeira, lá no quintal do meu padrinho de batismo. Quando eu estava lá em cima, meus colegas, lá vem teu pai. Rapaz, eu não sabia se eu morria ali em cima ou se eu descia para morrer embaixo de uma, né? Daquela, já vinha com a corda na mão. Aí o que acontece? Rapaz, do quintal do meu padrinho, que não era muito longe, para minha mãe, foi no cipó, até lá em casa. Meu Deus. Porque eu estava... Olha como é os valores, né? Porque eu estava, era meu padrinho, compadre do meu pai, da minha mãe, mas eu não tinha pedido para estar ali. Meu pai foi me buscar, nunca mais eu entrei no quintal ali, nunca mais eu mexi no que era dos outros. Eu aprendi ali. Me lembrei Eu agora. aprendi ali, sabia? Foi? Claro. Me lembrei agora o padre contando essa história aí do Tu seu sabe passado. o que foi que o meu pai disse? O meu pai disse assim, quando chegou em casa: você pediu ao seu padrinho? Você me pediu para eu falar com o seu padrinho? Eu era adolescente. Eu disse assim, não, pois toma esse cipoada nas pernas. E o meu pai dizia assim, vá de novo. Assim, não, vou Tome, mais não. neguinho. Nunca mais eu fui. Sério. Me lembrei agora de Santo Agostinho. Sim. Que em Santo Agostinho também, quando eu era adolescente, criança, Santo Agostinho tinha... A história de Santo Agostinho eu acho muito bonita, porque é uma história real. Às vezes a gente acha que a santidade é algo muito abstrato, né? É verdade. É uma coisa que está para além das nuvens. Não, Kleber. Queridos, a santidade, ela acontece no cotidiano da vida. É verdade. Kleber Cunha, o meu pai, doeu as cipoadas, doeu, claro, eu chorei. Marcaram. Mas ali foi um ensinamento que me molda para ser uma pessoa diferente. Por quê? Não é que o meu pai se agradou em ter me buscado ali. Não é que o meu pai se agradou de ter me dado umas cipoadas. Não. Mas ali eu aprendi que a gente tem que respeitar o quê? Os limites. Os limites. Santo Agostinho fala nisso. Às vezes, a correção, ele diz nas confissões, ele diz assim, às vezes a correção é como um remédio. Quando a gente está doente, que toma um remédio, na boca o remédio é o quê? Amargo. É verdade. Mas quando a gente ingere, o remédio faz o quê? A cura. A cura. Assim é a correção. As cipoadas que eu levei doeram, foram amargas, mas nunca mais eu entrei no quintal alheio. E tenho certeza... Isso é santidade também. Isso é santidade. E tenho certeza que seu pai, quando não lhe as cipoadas, corrigiu, né? Mas a correção. quando ele, doeu. quando ele lhe deu as cipoadas, eu tenho certeza que o coração dele doía. Não. Mas ele sabia que estava fazendo... Tinha que fazer. Para Tinha que corrigir. de ajudar. Tinha que corrigir. Às vezes a correção pode pesar. E às vezes pesa mais no pai ou na mãe. Mas não pode deixar de corrigir. Se não corrigir agora, lá na frente piora a situação. Eita. Não é não? Com certeza. Eu que o diga, né? Porque eu tinha mais ou menos um exemplo desse parecido com o padre Josiledo. Eu era castigado por ser o mais velho. Ah. Né? Mas nunca Eu sou filho do fiquei meio. com raiva da minha vozinha, que eu amo, está lá no céu rezando por mim. Queria que ela estivesse no meio de nós para assistir esse momento, porque eu devo muito a ela, muito do aprendizado, muito da minha vida,
devo muito à minha vozinha porque ela me ajudou muito. Sim. E quando... Agora eu era um pouco diferente do padre, eu era um pouco esperto. Quando a minha vozinha vinha... Tu tá dizendo que eu não sou esperto? Tu tá dizendo que eu não sou... Não, esperto. Como é que eu ia correr do meu pai? Se corresse era pior. O padre ficou com medo. Eu não. Eu fiquei da avó é mais fácil. Aí eu corri. Ai, correr do pai é pior. Eu corria pra minha vozinha, me agarrava com ela e dizia que ela era a avó mais linda do mundo. Não. O meu pai, ele era o tipo do homem... O meu pai era muito rústico. Muito rústico. Meu pai tinha um caminhão, era caminhoneiro e era também mecânico de carro. Então, meu pai era muito sério. Quando meu pai estava para brincadeira, as brincadeiras do meu pai... Eu não puxei nada ao meu pai nesse sentido de personalidade assim, porque eu sou a minha mãe inteiro. A minha mãe é mais brincalhona, a minha mãe gosta de rir, meu pai era sério. Mas quando meu pai queria brincar com a gente, comigo, era de murro. Murro no braço, endurece o braço. Eita! Era desse tipo. Às vezes eu brinco com alguns jovens na paróquia, endurece o braço. Mas pelo menos o padre tinha um bracinho cheinho assim ou era magrinho? Não, eu nunca fui magro, eu sempre fui. O meu pai me chamava, se alguém me chamar, eu não vou dizer meu apelido não. Eu ia dizer meu apelido, não vou dizer. Hashtag apelido padre não Josileudo digo, de infância. Pode pedir aí, mas eu não digo. Aí ia dizendo. Mas eu sempre fui baixinho, fortinho, aí meu pai dava um apelido. Você é o não sei o que, não sei o que. Entendeu? Vocês nunca vão saber. E eu era fortinho. Então, o meu braço não era magro, mas não tinha um braço. Mas doía. Né? Doía. Padre, vamos tomar um cafezinho aqui, aproveitar esse momento. Nós estamos aqui com o patrocínio de Editora Dinâmica, onde o combustível é educação. Olha só. Olha aí, viu? Agradecer aos nossos parceiros, meu querido irmão Rui Medeiros, né, diretor-presidente da Editora Dinâmica, sua esposa Sueli Medeiros, ao Davi Medeiros, Robson, enfim, toda a família Davidson. Maravilha. E você, que quiser patrocinar o nosso podcast, soma, viu? Soma conosco, porque é muito, massa. Pode vir como Editora Dinâmica. Pode vir que é massa. É massa. E aqui a sua empresa vai crescer, porque é um bate-papo muito espontâneo, descontraído, mas cheio sem cortes. Não tem cortes. Mas, Padre Josileudo, conta agora pra gente como foi, o que foi que despertou no coração do padre, no coração do menino Josileudo. Até então, um menino como qualquer outro, não normal, porque o padre, né, não vai dizer, quer dizer que ser padre não é normal, mas um menino leigo, né, na oportunidade, cheio de sonhos. Não sei se o padre tinha um sonho de ser piloto de avião. Não, mas eu pensava... Não, piloto não. Maquinista. Não, eu pensava em ser... policial. Eu pensava em ser policial. Acho que todo menino pensou em ser policial. Eu pensava em ser policial, pensava em ser bombeiro. Olha aí. E pensava em ser depois um pouquinho maior. Gostava sempre de ler. Eu sempre gostei de ler e de estudar. Aí eu comecei a me interessar pela psicologia. Foi mesmo, padre? Foi. Mas aí não vi que não era a minha área, né? Mas assim, ser policial... Eu só brincava de policial. A psicologia ficou um pouco mais próximo. Ficou. Né? Ficou, porque a gente trabalha... Orientador. A gente trabalha, exatamente. Orientando, conduzindo. Então a gente acaba, né, sendo, entre aspas, um psicólogo sem ser psicólogo, né? Kleber, como eu falei, a minha vocação... ela nasce no contexto comunitário. Então, ali, engajado na igreja, como eu falei, né? Eu fui coroinha, fui catequizado, eu era muito próximo das freiras. Um beijo para as freiras, eu amo a vida religiosa. Beijo para todas as freiras. Então, eu fui catequizado por freiras, as Josefinas. Isso, um beijo para as irmãs Josefinas. E eu tive, assim, uma graça de Deus de, através das irmãs, me apaixonar por Nossa Senhora. Que lindo. Eu sou apaixonado. Depois de Jesus, Nossa Senhora é minha grande outra paixão. Então, eu rezava muito o terço. Tudo que era de Nossa Senhora, eu nunca coroei. Eu tenho um trauma. Porque eu fui anjo, eu fui, né, botava ali o anjinho, mas nunca me deixaram coroar Nossa Senhora. Adivinha por quê? Por quê? Porque era baixinho. Não, que eu não sei cantar. E quem ia coroar tinha que cantar. A irmã dizia assim, a irmã muito gentil, né? A irmã dizia assim, meu filho, você vai cantar, mas você vai cantar mais baixinho. Desafinado não. Então a minha vocação nasceu ali. Olha,
Eu amava quando criança, adolescente, não tinha aquelas dramatizações de Natal? Sim. Rapaz, a irmã chegava para mim e dizia assim, olha, você vai fazer parte da dramatização de Natal, você vai ser um pastorinho. Olha que Então, arranje uma ovelha. Aí o meu padrinho, esse que meu pai foi pegar no quintal, tinha criação de carneiros, rebanho. E aí eu ia pedir a ele. Aí eu sempre ia porque eu conseguia. Aqueles carneirinhos bem pequenininho, Sim. filhotes. Então ali, ó, Deus foi plantando a minha vocação. Só que eu não sabia, né? Não sabia que era real. Mas houve um episódio, gente, como é importante o avô, né? Você falava aqui da sua avó. Uhum. Eu fui criado junto com meus avós maternos. A casa da minha mãe e a casa dos meus avós eram juntos. Hoje quem mora na casa que era dos meus avós é meu irmão, né? Que é casado. E a minha avó, muito fervorosa, ela dizia assim, vá ser padre. Olha aí. Eu era criança. E eu, para agradá-la... Minha avó também, pai. Sério? Era. Que eu agradava, eu amava muito a minha avó, dizia assim, para agradá-la, eu disse, não, vou sim. Mas ela sabia o que era aquilo. Depois que eu fui vendo, com a caminhada na igreja, sendo coroinha, olha, foi uma das fases mais importantes na minha vida, foi ser coroinha. Por quê? Porque o padre da época, ele ajudava muita gente a estudar sobre a fé católica, a Bíblia, e aquilo ali foi me formando. Mas ao mesmo tempo, eu ia jogar bola, eu ia para as festas, eu ia para a praia com meus amigos, a gente ia para carnaval. Eu levei uma vida muito comum. Uma vida social. Muito social. E eu louvo a Deus por isso. Por quê? Eu não fazia nada de errado, mas eu sabia me divertir com meus amigos. Mas no meu coração, Deus já tinha colocado aos 12 anos, foi a primeira vez que eu disse assim, eu quero ser padre. Aí eu falei para o padre. O padre disse assim para mim, olhe, reze, peça a Jesus que alimente esse desejo no seu coração e peça também a Nossa Senhora. Pronto. Dali, que coisa eu linda, sempre gente. pedia. Mas normal, entendeu? Normal. O pessoal dizia assim, tu vai ser padre? Assim, vou ser padre. Eu dizia com muita convicção, mas era algo ainda muito, né, novo, era algo muito ainda infantil, né? Engraçado o padre falando da... Então, a minha Nossa vocação vocação. nasceu aí. Nasceu aí. Da avó, né? Da realidade da Verdade. família e da igreja. Olha que lindo. O meu pai, só te cortar, o meu pai era muito devoto de São Francisco das Chagas. E era, padre. Como ele tinha caminhão, ele todo ano, eu acho que ele tinha uma promessa. Ele levava o caminhão, fazia o pau de arara, né, o pessoal daqui. Ia lá para Canindé. Ia para Canindé. Eu amava aquilo. O senhor ia também? Ia. Por quê? Por que que eu ia? Primeiro, porque era uma aventura. E segundo, porque tem um zoológico, né? Sim. E eu só ia pensando no zoológico. Eu vou ver os animais. Queria ver o leão. Queria ver lá os animais que tinha lá, as onças, a raposa. Ainda tem, ainda muito bonito o zoológico. Pois então. Né? Então, eu amava. Mas, ao mesmo tempo, olha como Deus é espetacular, né? Ali estava sendo plantado no meu coração A semente. a semente da vocação. Sim. Entendeu? Então, o contexto familiar e a comunidade foram os grandes responsáveis pela minha vocação. Que lindo. Por isso que eu valorizo demais tanto a família como a comunidade paroquial. Como é importante, né? A família na educação de base para a vida. Para a vida. Como o padre bem falou, né? O padre foi para a vocação, para despertar a vocação, né, religiosa do sacerdócio, mas também para a vocação matrimonial. A família é a base, né, padre? Sim. Antes de entrar no seminário, eu tive experiência de namoro. Namorei umas 3, 4 meninas, né? Mas eu não estou aqui me gabando. Mas sempre que terminava o namoro era eu. Sério. Por quê, padre? Não sei, eu acho. Já era Deus tocando o seu coração. Porque quando a menina começava a se apegar demais, e olha que a gente não tinha celular naquela época, né? Era cobrança mesmo. As fichinhas de telefone, não era, padre? Não, já era um pouco depois? Era pessoalmente mesmo. Porque como eu, ali na Tapera tem a praça, Sim. Então toda a garotada ia pra praça. Ih, rapaz, então era ali que tinha os beijinhos, abraços, entendeu? Era tão tranquilo. Era uma coisa muito santa. Eita. Era uma coisa muito santa. Os namoros de antigamente. Então, assim, aí quando a menina se apegava demais, aí eu já me afastava, deixava. É mesmo, entendeu? Sério. Então, mas eu acho que ali já era
uma preparação de Deus para desapegar de tudo, não é? E ir para ali. Olha, o mais difícil para eu entrar no seminário não foi namorada, não foi o trabalho. Eu estava trabalhando, criatura. Eu ganhei o meu primeiro salário, menino novo. Ei. Ganhei meu primeiro salário, dei quase todo para minha mãe, Oh, fiquei bom. para ir para festa, tudo. Eu estava vivendo o melhor momento da minha vida. Qual era a profissão, padre? Eu trabalhava numa fábrica de soro fisiológico. E era? Era ali no Aquirai, no Eusébio, no setor controle de qualidade. Oh. Quando eu fui dizer para minha chefe que eu ia sair do emprego para entrar no seminário, ela disse desse jeito assim: não saia, você vai ser promovido. Eu ia ser encarregado do setor. Aí eu disse: não, mas eu vou para o seminário. O mais difícil não foi isso. O mais difícil não foi namorada, foi eu dizer para minha mãe que ia para o seminário. Meu Deus. Aí, meu irmão, eu tive medo. Tu é doido. Conhecendo a mamãe do jeito Conta, que eu padre, conheço, conta como foi. eu recebi a carta para participar dos encontros vocacionais. Sim. Né? Aí eu fui. Fui para os encontros vocacionais e lá no encontro vocacional íamos receber uma segunda carta. Essa segunda carta era para o retiro e quem fosse para o retiro é porque ia entrar no seminário. Aí tudo bem. Aí a gente teve um encontro no seminário, não é? E aí o padre ia chamando, né? Fulano de tal, entregava a carta. Fulano de tal, entregava a carta. E eu nada. Assim, vixe, acho que o padre descobriu o meu passado. E eu nada, eu lá na minha, né? Cara, ele chamou todo mundo, menos eu. Eita. Aí eu lá no cantinho, ele brinca comigo até hoje. Coração acelerado. Aí eu levantei a mão e disse assim: padre, e eu? Era um outro padre chamando. Sim. Aí o padre: não, o nome dele tá aí, o nome dele também tá. O padre que estava chamando tinha passado o meu nome. Meu Deus. Aí eu recebi também a carta, fomos para uma semana de retiro em Beberibe, e ali era já para entrar no seminário. Aí quando tá marcada a data de entrar no seminário, aí meu irmão, que eu chego para minha mãe, disse: mãe, tem um negócio para contar para a senhora. Ela: o que foi? Não, sente aqui. Assim, ó, como nós estamos aqui, um de frente para o outro. Eu disse: mãe, a senhora sabe que eu estou participando de uns encontros aí da igreja e tal? Eu disse: sei, o que é que tem? Aí eu, de cabeça baixa, né? Eu disse: não, é porque... Com medo. Eu fiz assim, ó, batendo assim, né? É porque eu vou pro seminário, vou ser padre. Ela: o quê? Aí o meu irmão, A quando língua ela disse presa. o quê, eu gelei assim: pronto, meu Deus, é agora. Eu tinha 18 anos, 19 anos. Aí ela disse assim: por mim você não vai. Foi mesmo? Porque meu pai já tinha falecido, minha irmã mais velha tinha casado e foi morar em São Paulo, minha irmã de adoção casou, estava na casa dela, aí só tinha a minha mãe, eu e o meu irmão mais novo. Era quase uma rima de família que chama, Isso. Aí ela disse: por mim você não vai, porque você está me ajudando agora dentro de casa e você vai me abandonar. Aí eu disse assim: mas... Aí ela disse, ela viu, né, que eu tinha ficado triste, ela disse assim: mas se é isso que você quer, Deus te abençoe. Aí eu, pronto, Deu a benção. Aí eu fiz assim: graças a Deus. Aí pronto, aí me deu um abraço, tudo, até o dia que eu entrei no seminário, em 1999, fevereiro de 1999. Olha aí, gente. Nunca mais eu saí do seminário. Não sei mais. E agora em novembro, se Deus quiser, já vou fazer 20 anos que sou padre. Foi Foi interrupto. uma decisão totalmente Direto. certa, madura, responsável. Não saiu para tentar viver uma nova realidade porque social? eu já tinha vivido. Já tinha, né? Já tinha namorado, já tinha ido para festa. Eu aconselho muito os jovens da minha paróquia que não têm experiência da vida a ter uma experiência, não fazer nada de errado. Claro. Não, ter experiência da vida não é fazer nada de errado. Mas amadurecer para não ir para o seminário fugido, enganado, iludido, achar que a vida de seminário de padre é um mar de rosa. Não é. É desafiante até hoje. Era isso que eu queria perguntar, já partindo
né, do princípio que o padre agora já é um padre, entrou, né, passou Agora por não, todo o há processo. 20 anos. Há 20 anos, né? É como se nós estivéssemos lá, né? Sim. Entrou, tá lá. E aí, não bateu aquela vontade, a saudade da Não, namorada? Não, eu da namorada não, porque, como eu te disse, Já né? tinha terminado. Já tinha terminado quando eu decidi aí, uma namorada minha disse, você não vai. Foi mesmo, padre? Foi lá na mamãe dizer, você não vai, tudo assim, eu vou. Ela estava decidida. Ela estava decidida. Não teve nada assim. A única coisa que foi, eu não digo difícil, mas que foi estranho é porque em casa, bom, a gente tem alguns horários para algumas coisas, mas lá no seminário era horário para tudo. Horário para acordar, A disciplina. horário para tomar, exatamente, a disciplina. E um jovem que veio de uma criação realidade muito, diferente. totalmente diferente, que eu saía para brincar na rua com meus amigos, não sabia a hora de voltar para casa. Acordava. E dia perto tinha que acordar cedo para ir rezar, depois para ir para a faculdade. Aí eu comecei a estranhar. Mas logo depois do primeiro, segundo mês, a gente já se acostumou. Até porque, ó, no seminário tem uma coisa muito bonita, que você não entra sozinho, né? Tem outros jovens. Aí você começa a conhecer, por exemplo, Kleber, a gente começa a conhecer a tua história de vida, aí a gente começa a conversar, a partilhar, e vai vendo que muitas coisas são muito parecidas. E isso dá um apoio muito grande, uma base muito grande. Uma conexão. Uma conexão muito grande. Então você não está ali sozinho, você tem outros jovens que têm o mesmo sonho que você, está ali buscando a mesma realidade que você. Então isso ajuda muito. Isso é muito Aí pronto, importante, meu amigo. né? Depois do primeiro, segundo mês, você nem lembra mais de nada. Já está ali. Já está totalmente adaptado. Mas existem algumas realidades diferentes da do padre Josileudo, no sentido de que o rapaz está lá, o seminarista, e depois ele começa a se sentir ali isolado, triste. A minha turma foram 33 que entraram. 33. Tu sabe quantos chegaram ao final? 9. Mas hoje, do que eu conheço, muitos são homens que trabalham, casados, que estão aí vivendo uma vida totalmente aproveitosa, entendeu? Não foram padres, mas têm uma vida totalmente... Ficou um aprendizado. Fica, Kleber, fica. Porque assim, ó, o seminário da Igreja Católica, ele não é só para ser padre, também, mas ele é para formar pessoas. Formar pessoas. Você tem uma experiência muito bonita de uma experiência como pessoa para vários ambientes da sociedade. E é interessante porque você entra no seminário pensando assim, eu vou ter a vida religiosa, mas fora o estudo, que é muito, muito bom. Aprende muito. É muito profundo, né? E essa questão da disciplina, no primeiro instante, o impacto ele é muito doloroso, eu diria. Mas você aprende demais. Aprende. Você cria verdadeiras amizades. Você vai vendo Deus agir de maneira nítida. Ou é pela vida de um irmão, pela ajuda, ou você que acaba sendo um instrumento de Deus na vida do outro, pelos formadores. Maravilha. É muito bonito. É tão importante esse nosso bate-papo e esse testemunho, eu diria, do padre Josileudo, da realidade vivida durante o tempo de seminarista e o amor que ele tem, a gente vê no semblante do padre, a alegria de ser um sacerdote, um religioso, para os nossos jovens. Sim. Que estão aí iniciando nessa nova fase da vida e muitos ainda ficam um pouco em dúvida, pensativo, vou ou não vou? E aí é importante o padre falar isso. Exatamente, como eu falei, para mim a maior dificuldade não foi deixar a namorada, não foi o trabalho, não foram as amizades. Para mim na época foi dizer para minha mãe. Para outro jovem pode ser exatamente uma namorada, pode ser um medo. Será que vai dar certo ou não, né? Mas, se você pensa em ir, você tem que ter coragem de ir. Se você não for, se você não se lançar, você nunca vai dizer assim, mas eu tentei. Entende? Então, isso não só para ser padre, na vida. Você tem que tentar, você tem que ir. Se você não conseguiu, se deu errado, você pelo menos vai dizer, não, mas eu tentei. Mas e aprendi com que não deu certo, errado, para outra realidade de vida. Mas tem que ir.
Você tem que ousar. É verdade. Dá medo? Dá. A gente sempre tem o receio, né? Mas a gente não pode deixar o medo, o receio falar mais alto. Eu creio e penso que uma realidade dessa dentro do seminário, como o Pato está falando, eu acho que o cidadão, o homem, ele perde até mesmo aquela situação de procrastinação na vida, né, Pato? Sim. O procrastinar, ou seja, ficar adiando. Não sei se você sabe, mas vem do latim. Né? Se você pegar a imagem de Santo Expedito, ele tem na mão uma cruz e tem uma palavra em latim chamada hodie. E embaixo da imagem, no pé dele, ele pisando, tem um corvo. E o som do corvo é cras. Procras. E cras, em latim, é deixa para depois. Agora não, deixa para depois. Com a barriga. Isso. Então, procrastinar vem do latim, ou seja, deixa para depois. E a vida de Santo Expedito nos ensina que ele, quando ele era soldado romano, decidiu, por ser cristão, ele disse, eu tenho que me decidir agora, hoje. Aí ele pega a cruz e diz, é hoje. Aí o corvo, que é uma metáfora, né, para ilustrar que o inimigo ficava dizendo, não, deixa para tu ser cristão amanhã. Então, na vida da gente, o procrastinar é um empecilho para quem quer vencer na vida. É verdade. Para quem quer conquistar o seu lugar na vida. Porque, veja bem, e eu vou dizer isso aqui olhando para você na câmera, ninguém vai ser protagonista da tua vida no teu lugar. Se você não assumir o teu lugar de protagonista, você vai ver, como diz o ditado, ficar vendo navios passar. Então, na vocação e em tudo na vida, não dá para você procrastinar. Não tem um talvez. Não tem um talvez. Você vai. Se é de Deus, você fica. Se não é da vontade de Deus, ele vai te encaminhar para outro canto. Como eu falei, nós entramos quantos jovens? 33. 33. Quantos ficaram para ser padre? 9. Mas todos tentaram. Um terço, né? Menos. Não, mais de um terço. É. Mais de um terço. Mas o índice de desistência foi grande. Foi mas como o padre falou, mas aqueles que entraram não avançaram até o final. Não vão reclamar de que não tentaram. Mas eles tiveram uma boa formação, uma boa base. E na vida a gente é assim, Cleber. Se você tem vocação para casar, tem a sua noiva, para que ficar procrastinando? Para que ficar ali? Ou é ou não é? Um trabalho, um concurso, um investimento, um negócio. Entende? Uma decisão na vida, você tem que ter... E claro, tudo para aquilo que vai fazer bem a você e aos outros, né? Você tem que tomar uma atitude. Procrastinação ou procrastinar com a vida de vocação não combina. E tome posse, porque esse nosso bate-papo, Padre Josileudo, tem a inspiração divina, não tenho dúvida disso. E você que está acompanhando o nosso podcast, é uma formação, mas também é uma exortação divina. E é um testemunho de vida, né? Testemunho de vida para você que está tentando tomar uma decisão, mas está em cima do muro, está preocupado, está angustiado com alguma situação, né, que você está vivendo. Olha que o Espírito Santo suscitou aqui ao Padre Josileudo pela experiência dele, né, como sacerdote, na sua caminhada, na sua trajetória religiosa. Não deixe que as forças negativas, porque nós temos isso, né, atrapalhem, exatamente. O ser humano tem essa coisa de fazer com que esse viés negativo possa consumir. Você sabe o que significa o nome demônio? Explica no pra original? Gente, adversário. O que é o adversário? É aquele que quer te atrapalhar. Às vezes você mesmo é o seu próprio demônio. Porque você fica se atrapalhando quando você deve tomar uma decisão. Ele é o teu adversário. Ele não quer que você vá para frente. Ele não quer que você dê a cara para bater. Por quê? Porque ele vai querer que você fique na mesmice. Deixa para depois. Né? E não combina. E a gente tem um exemplo. Tem que ser na ousadia. Na ousadia. Na ousadia.
É mesmo. É o exemplo, é o Evangelho. Jesus, quando foi tentado ali pelo o inimigo, que Jesus não desistiu, foi resiliente até o fim. E nós não se deixou persuadir. Não é? Isso é muito importante. Padre José. Isso é muito, Massa. Pode vir que é massa. Pode vir que é massa. Esse podcast que nasceu, né, no coração destes dois irmãos, mas é uma inspiração divina e eu tenho certeza que aqui agora está nascendo, né, é uma semente que foi plantada. Está nascendo. O primeiro episódio de vários que virão, cheio do Espírito Santo, com muitas entrevistas maravilhosas e muito aprendizado. E você que está acompanhando, você pode até sugerir nomes, né? Que queira que esteja aqui. Lembrando que nós sempre vamos estar falando sobre aquele profissional, aquela história de vida, mas também pautado sempre na fé. Sempre na fé. Esse é o diferencial. E isso vai fortalecer muitos profissionais. Eu tenho certeza, quando eu digo isso pelo exemplo que nós temos na Rádio Dom Bosco, que tem profissionais que quando vão dar entrevista na rádio, eles têm um conhecimento, eu diria um pouco, isso eu já sei porque foi testemunho de alguns, um conhecimento assim muito superficial da fé, dessa coisa da espiritualidade. Quando eles saem da rádio, depois do bate-papo, alguns já me disseram, eu saio com uma outra visão daquilo que eu tinha da igreja, exatamente, da fé, da espiritualidade, porque a gente vê no semblante de vocês essa alegria de viver a fé, de viver a espiritualidade de vocês. Assim, a gente ouviu testemunhos lá na rádio e não vai ser diferente aqui com os nossos parceiros convidados aqui. Legal demais. Padre Josileudo Queiroz, mais uma vez lembrando, quero agradecer a Editora Dinâmica, sempre parceira aqui do nosso Pode Vir que é Massa. Editora Dinâmica, onde o combustível, o nosso combustível é a educação, sempre a educação, é a base, né, padre? Exatamente. Há 20 anos. Há 20 anos. Parabéns, Rui Medeiros, toda a família Medeiros, por este sonho, que com certeza deve ter nascido de um sonho. A gente vai depois convidar o Rui para dar uma entrevista aqui com a gente, falar dessa história de empreendedorismo, mas muito motivado pela fé, viu? Pela fé. Porque é um casal de fé. E a gente vai aqui descobrir histórias vitoriosas que a gente nem imagina e que tem como base a experiência da fé. Da fé. A fé. Você vai ver. Vocês hoje estão escutando a história de vida do padre, não é? Que é uma história totalmente pautada na fé em Deus e Nossa Senhora. Mas muitos irmãos que não são padres, que não são freiras, mas que têm uma história de vida vitoriosa, mas que tem a sua base sustentada pela fé. Pela fé. E falando nessa base, nessa sustentação pela fé, a pergunta que eu faço agora para o padre Josileudo. Muita gente, padre, tem essa dúvida e vai agora, né, poder ouvir do sacerdote, e não é um sacerdote missionário que viaja o Brasil todo e que nada melhor do que o padre Josileudo para nos responder. Muita gente pensa que os padres, os religiosos, são super-heróis. Ainda tem gente que acha que é. Padre Josileudo, fala para nós, para a nossa audiência, o padre também chora, o padre também tem sentimento. Explica para a gente, porque muita gente acha que o padre não tem sentimento, que o padre não sofre, que o padre não tem angústia. Explica para nós. Então, uma vez uma pessoa disse assim para mim, padre não faz nada. Aí eu disse assim, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Porque aí a gente lembra daquela passagem bíblica que o Senhor disse assim, não passamos de servos inúteis. Não fizemos mais do que a nossa obrigação. Então, veja bem que o padre, ele é convidado por Deus de uma maneira a se doar totalmente, não é? De uma maneira sem guardar reservas, sem deixar de fazer nada, que a gente acaba achando que, encontramos pessoas que acham, né, que o padre não cansa,
não chora, não ri, não precisa de amigos, É verdade. não precisa passear, não precisa ir a uma praia, não é? Não precisa de churrasco, não é? Não precisa estar com a família. Por quê? Porque as pessoas veem o padre, e é até compreensivo, como alguém que vive para atender os outros, não é? E isso é bonito, de certa maneira, porque de fato é isso. A vocação do padre qual é? É se doar pelos outros. No entanto, gente, o padre cansa sim. O padre precisa descansar, precisa ir ao médico, precisa ter um dia para ele. Não é? Estou fazendo nada, vou ficar aqui deitado assistindo uma série, vou na minha família. Por quê? A nossa vida, ela é sim de uma total doação. Mas a gente não é máquina. A gente não é robô. O padre cansa. O padre adoece. O padre tem necessidades igual vocês têm. Né? E às vezes a gente cobra tanto do padre a ponto de esquecer que o padre é gente. Gente como a gente. Não é? Então tem tudo isso. E é tão bom. Eu lembro de uma comunidade religiosa onde o formador dizia assim, né, o padre: quando você terminar o seu dia e for dormir e você disser assim, nossa, como eu estou cansado, como o meu dia foi cansativo, diga assim, obrigado, Senhor. Não passei de um instrumento inútil. Não fiz mais do que a minha obrigação. Então, o padre ele não vive para ele. Ele vive para as pessoas, para a igreja. Mas a gente cansa. Às vezes cansa. Às vezes vocês precisam entender. O padre aí da paróquia de vocês, da comunidade, é gente. Convide o padre para um almoço. Convide o padre para um happy hour. Padre, bora ali passear, né? Comer alguma coisa, né? Ficar ali brincando. Às vezes precisa, gente. Porque qual é o ser humano que não quer, depois de ter passado vários dias trabalhando durante a semana, não quer levantar as pernas, deitar no sofá, não é não? Verdade. Ficar à vontade de... Que coisa melhor. Não tem coisa melhor. Assim é o padre. Eu gosto de estar na minha rede, entendeu? Mas é bom. E é bom uma redinha. E é bom a gente lembrar disso, que o Verdade. padre é gente, entendeu? E às vezes a gente tem que saber entender o momento, gente, porque a gente escuta muitas pessoas, hoje eu queria tanto que o padre me ouvisse, mas o padre estava tão enjoado, o padre estava com a cara tão fechada, eu foi com medo de chegar perto dele. Mas aí você não sabe que aquele sacerdote, ele deve ter tido um dia anterior muito ruim, ou se for no final do dia, ele deve ter tido um dia cansativo. Reunião, atendimento, um ser humano como qualquer outro. Por exemplo, eu tenho um costume na minha paróquia de celebrar diariamente 6 horas da manhã. Sim. Por exemplo, hoje eu já celebrei. 6 horas da manhã. Né? Eu acordo 5h30 da manhã para celebrar a missa, entende? Então o dia começa cedo e não tem hora para terminar. É verdade. Então, às vezes, você tem que entender que você está encontrando o padre ali, agora. Mas se você tiver a humanidade de perguntar, padre, como está o dia do senhor? O senhor tem tempo para me ouvir? Estou precisando de uma orientação, né? Nós já chegando, né? Padre, o senhor tem que me ouvir? E você pode, não, peraí, vamos devagar, porque o negócio é pesado aqui, viu? É verdade. E às vezes a gente quer a coisa muito imediatista. Nós somos imediatistas, né? Somos em tudo. Em tudo. A gente quer ter a nossa necessidade atendida naquela hora, naquele momento. E Deus deixa bem claro que tudo no tempo certo. Né? Tem tempo para tudo, gente. É verdade. Tem tempo para tudo. Tem uma passagem que diz, eu sou o Senhor, teu Deus, na hora certa eu farei acontecer. E a gente quer que a coisa aconteça no nosso tempo. Exatamente. É verdade. Mas, Padre Josileudo, entendo demais a missão do padre. É muito puxado. E eu que conheço, né, tenho alguns amigos sacerdotes, muitos, né, como o Padre Josileudo, e a gente sabe que a carga é muito forte. Como que o padre hoje lida com tanta responsabilidade, né? Eu digo no sentido da questão física. É pela fé, muitas vezes, ou o padre também se cuida nessa parte também
do lado da psicologia, do lado Olha, fisiológico? eu vou falar por mim. Eu aprendi uma coisa que tem me ajudado nesses 20 anos de padre, né? Por exemplo, hoje eu passei o dia atendendo confissão. E é direto, gente. Direto. Você já foi? Já fui. Hoje eu comecei 9h30 da manhã, cheguei em casa, já ia dar 3 horas da tarde. Direto. Eu aprendi uma coisa. O meu momento de ouvir, o meu momento de ajudar, de aconselhar, é ali. Depois, eu não levo comigo. Alguém me disse isso uma vez, olha, deixa ali. Deixa o problema da pessoa ali, deixa os pecados da pessoa ali, reza pela pessoa, mas não somatiza. Não somatiza. Ou seja, não leva para a tua vida, porque tu tem os teus próprios problemas. E eu tenho feito isso. Maravilha. Por quê, Kleber? Porque eu estava dizendo para um pessoal hoje, né? Gente, é tanto problema, é tanta dificuldade, que se você não tiver a maturidade de que você está ajudando ali e se levar para a sua vida, você adoece. Fica pior do que as pessoas. E você tem que estar bem, que é para ajudar os outros, né? Sim. Entendeu? Então, assim, Kleber, eu faço esse exercício. Claro que eu rezo por aquelas pessoas, peço ao Senhor, coloco nas missas aquelas pessoas, né? Peço a Jesus, mas eu deixo ali. Fica lá. O problema, fica lá a situação. O que eu posso ajudar é ali. Ah, padre, a pessoa quer vir de novo. Pode vir de novo, mas fica ali. Entendeu? Por que isso? Porque a gente não é aquele que vai resolver os problemas. A gente vai mostrar portas abertas, caminhos, não é? Porque a pessoa tem que ser autor, protagonista da vida delas. A gente aconselha, orienta, exorta. Lança os caminhos. Em nome do Senhor, dá o perdão. Sim. Mas a gente tem que fazer o quê? Encaminhar. Ó, a vida é sua. Eu não posso passar daqui. Eu não posso te pegar na mão e ficar segurando como uma criança. E as pessoas muitas vezes não querem isso, né, padre? Muitas vezes elas querem que o padre esteja ali, resolva. Não só oriente, mas resolva. Vá lá falar. Mas hoje eu escutei uma coisa muito bonita de uma pessoa, né? Que a pessoa falou, aí eu falei, né, para a pessoa, a partir daquilo que ela me disse, assim, padre, o que o senhor acha que eu devo fazer? Aí eu disse, mas foi assim. Aí a pessoa disse assim, oh, meu Deus, parece que eu já sabia que o senhor ia dizer isso. Eu disse assim, mas você quer que eu dissesse o quê? Não, é isso mesmo. Desse jeito. A pessoa olha para mim e fala como o senhor está inspirado. Eu disse, não. Olha, eu não posso deixar para amanhã aquilo que você precisa escutar agora. A pessoa, é verdade. Mas o que eu disse, a pessoa, meu Deus, era o que eu preciso. Eu tinha certeza que eu ia escutar isso. Então pronto. Então vai e faz. E agora fica lá. Fica lá. Né? Problema, a situação fica lá. Não e consegue? Claro, consigo. Quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço, sabe o que é? Dar uma olhada nos meus cachorros, ver como é que eles estão. Eita, claro. Eu tiro estresse. Claro. E estressa também. Tira o estresse e estressa. Estressa também. Meu Deus. Mas eu tenho 3 cachorros, 3 segurança. Uma Rottweiler, um pastor alemão e um pastor belga. Só coisa pequena. Mas olha, isso que o padre está falando, ele serve muito para... Muitas vezes, quando nós estamos sobrecarregados de tantas informações, e principalmente nesse sentido de pessoas que gostam de ajudar o outro, né? Porque não só os padres, mas tem muita gente leiga, que é aquele bom moço, aquela boa moça que escuta, que acolhe, às vezes serve de psicólogo para um amigo, para um próprio familiar, e o padre está dando aqui, né, um ensinamento. O padre está trazendo aqui um exemplo de um ensinamento. Não carregue para você que você já tem de problemas na sua vida, os problemas exteriores. Você sempre tem que estar disponível para ajudar. Para ajudar. Mas mostrar que a pessoa tem que fazer a parte dela. Não é? É verdade. É interessante que quando as pessoas chegam para Jesus, e aquilo que cabe às pessoas, Jesus não faz. Vou dar um exemplo. Quando Lázaro está morto, já há 4 dias sepultado, em frente ao túmulo, diz a palavra de Deus que tinha uma pedra. Sim.
Jesus tira a pedra? Não. Não. Ele manda o quê? Tirem a pedra. Tirem a pedra. Porque tirar a pedra, aqueles homens podiam. Agora, ressuscitar Lázaro. Lázaro, vem para fora. Aqueles homens podiam? Não. Só ele, porque Só ele é Jesus. Deus. Então, aquilo que cabe a Deus, pode ter certeza que Deus fará. E eu vi uma homilia do padre ontem. Mas aquilo que nos cabe, você pode implorar, Senhor, Senhor. Meu filho, é você que tem que fazer. Né? Porque às vezes a gente se acomoda. Você falava da procrastinação. Sim. E uma outra palavra muito perigosa é a acomodação. Eu fico aqui, eu vou rezar, eu vou pedir a Deus. Beleza, reze, peça. Ele vai fazer a parte dele, mas vai fazer a tua. Então, a vida da gente, ela não é você botar o outro aqui no ombro como uma carga pesada e levar. Não, é pegar o braço. Filho, eu posso te ajudar, mas você tem que caminhar. O caminho é por aqui. As suas próprias Com as suas próprias pernas. A gente levanta, ajuda, mas o outro desce. Senão a acomodação, ela também estraga tudo na vida de uma pessoa. É verdade. A pessoa não tomou atitude. A pessoa não saiu do lugar. A pessoa sonha, planeja, cria, tem até ideias maravilhosas, mas não faz acontecer por causa da acomodação. Isso que o padre fala serve muito hoje também para a educação familiar. De pais que não conseguem fazer essa liberação do filho, deixa o filho acomodado, o filho cresce naquela acomodação. O pai facilita e a mãe facilita tudo. Rapaz, uma vez um afilhado meu na paróquia, porque tem um carro da paróquia, né? O golzinho, né? Uhum. Aí, indo para uma missa, aí esse afilhado meu, né? Tinha outras pessoas no carro. Aí esse afilhado meu do nada disse assim, padrinho, eu não vejo o senhor andando de ônibus. Eu não consigo imaginar o senhor andando de ônibus, pegando ônibus lotado. Aí eu disse assim, e você me imagina como? Só de carro. Aí eu olhei para ele e Só no disse golzinho. assim, aí eu disse assim, olha para mim, você está me conhecendo agora, depois de padre, que eu cheguei na paróquia, tem um carro da paróquia que é para meu uso. Mas meu filho, durante 8 anos, eu peguei muito ônibus e lotado. Lotado. E fedendo. Eita! Ele foi mesmo, se foi. Por quê? Porque para faculdade, para pastoral. Pensa que no seminário a gente estuda onde a gente mora? Não. A gente tem que ir para a faculdade. E eu pegava, saía de casa 6h30 da manhã para pegar o ônibus, já lotado, ali no Castelão, não é? O seminário ficava ali, pegava o Jardim Castelão, que era o menos lotado. Eita. Mas para você entrar, você tinha que dar um empurrão nos que estavam na porta, que era menos lotado. Imagine dia de jogo no estádio. Oxi. Era triste. Porque então, hoje, você colhe, Kleber e queridos, aquilo que você plantou lá atrás. É verdade. Isso é fato. Isso é fato. Entendeu? É verdade. Tudo isso que o padre fala, a gente gente tem vê que no ser- dia a dia. A fé é algo muito prática, viu? A fé é prática. Jesus Cristo diz o que para os discípulos? Vem e segue-me. Mas como é que ele diz como é que tem que segui-lo? Tome só- Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, vão ser perseguidos, me vão ser rejeitados. A fé é prática. A vida é prática. Só vence na vida quem é prático. Quem é acomodado fica para trás. Venha, tome sua cruz e me siga. Uma pessoa chegou para mim e disse assim, padre, quando o senhor vai assim falar na internet, ou vai para um podcast, ou vai para uma palestra, o senhor não fica com medo não? Eu disse, não. Não fica não. Não. Por quê? Porque eu me preparei. Eu estudei. Eu dediquei horas para aquele momento. Então por que eu vou ter medo? Eu vou falar aquilo que me pediram para falar a partir daquilo que eu estudei. E aí? E aí pronto. Quem está ali vai escutar, pode concordar ou não, mas tem toda uma base. É verdade. Você, olha, a gente vai, na vida, Kleber, a gente vai aprendendo com as próprias situações da vida. E uma das coisas que eu aprendi foi, se Jesus te capacitou, vai, filho, faz acontecer. Ele fará a parte dele e faz a tua. É verdade. Se Jesus te deu autoridade, os dons, carismas. é verdade. Jesus disse, tem um escrito diário de Santa Faustina que o Senhor diz assim,
tudo aquilo que você me pediu em oração está sob as minhas mãos e no tempo certo eu farei acontecer conforme a minha misericórdia, e não há nada neste mundo que possa se opor. Exatamente. Então, se Deus lhe capacitou, vai e faz. Não pode ter medo, né, Padre? Não pode ter medo. A indecisão, ela não é... Não é de Deus. Não é de Deus. É paia. É paia. E prejudica. Eu ainda não tinha dito é paia aqui hoje, né? A indecisão, a procrastinação, a acomodação é muito paia. Paia. Né? E não é de Deus. Não é de Deus. Gente, que maravilha. Eu quero agradecer a você que está aí partilhando conosco desse momento, bebendo, porque está bebendo da graça de Deus, de tantos ensinamentos que Deus se utiliza desse sacerdote iluminado, que é o Padre Josileudo. Quantos... Padre, você não tem noção, nesse nosso bate-papo, que é uma entrevista sobre a vida do Padre, mas é um verdadeiro ensinamento que serve para o nosso engrandecimento pessoal, humano, para o nosso engrandecimento profissional e também espiritual. Como a gente aprende num bate-papo desse com o Padre Josileudo? Por isso a gente nunca pode menosprezar a vida de ninguém. A história de vida de uma pessoa, você pode até não concordar com alguma fala, algumas coisas, né? É normal. Sim. Mas você nunca pode esquecer a história de vida de uma pessoa. A história de vida das pessoas são sagradas. É verdade. Você sabe por que que os orientais, eles respeitam muito os mais velhos? Ter uma pessoa idosa na família, para eles, é uma bênção. Adivinha por quê? Por quê? Porque o idoso é uma oportunidade viva de experiência, de história para ensinar. E é verdade, né, Padre? Claro. Quando você conversa com uma pessoa mais experiente e você para ouvir a história de vida daquela pessoa, você diz assim, meu Deus, eu posso também. Entendeu? Eu também consigo. Por isso os orientais, eles valorizam muito. É diferente de nós, os ocidentais, que infelizmente temos a cultura do descarte. Não está dando lucro, descarta. Descarta. É ou não é? É assim na igreja, é assim no trabalho, é assim na família. Não, vou colocar meu pai e a minha mãe numa casa de repouso porque eu não tenho tempo para cuidar. Hoje eu escutei uma coisa tão linda de uma senhora, o contrário disso, né? Era assim, padre, eu abri mão da minha vida para estar cuidando da minha mãe. Olha aí, que lindo, né? E ela foi se confessar, ela dizendo assim, padre, eu estou em pecado porque eu estou faltando à missa. Ela disse assim, minha irmã, fica tranquila. Você está levando a missa para dentro de casa. Ela, como se eu não estou vendo na igreja? Você acabou de dizer. Você abriu mão da tua vida para cuidar da tua mãe. Eu disse assim, tua mãe tem quantos anos? 92 anos. Olha aí. Meu amor, você vai participar da missa em casa, acompanhado pela TV, e eu vou pedir o menino da Eucaristia para ele levar a comunhão. Sério, padre? Assim, sério. A partir de agora, você vai comungar em casa a partir. Porque se você não viveu a missa, quem mais viveu do que você que está abrindo mão de tudo para cuidar da sua mãe? É verdade. O padre falava algo que é muito importante, muito pertinente. Então, os idosos, os maduros na vida, tem muito para nos ensinar. Muito. Muito. Você falava, padre, algo que é muito pertinente hoje, essa questão do descartável. Tem um pensador, um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, não sei se o padre já leu, né? Ele fala muito sobre essa questão da sociedade líquida, das amizades líquidas. Sim. Que hoje nós não temos mais aquela convivência que nós tínhamos há muito tempo, que os relacionamentos não são tão sólidos como eram há 200 anos atrás, ou até menos. Hoje a gente vive essa era do descartável. E é sobre isso que eu queria fazer essa pergunta para o padre. Para quem não sabe, Padre Josileudo, que está aqui diante de nós, ele é um grande, um doutor, né, do direito canônico. Então ele tem esse trabalho maravilhoso à frente do direito canônico na nossa Santa Igreja e cuida muito dessa questão também
dessa coisa do casamento. E, padre, como o padre Josileudo, hoje, como é que o padre vê com a sua ótica tantos casamentos sendo dilacerados, essa coisa que hoje está, como o padre colocou, essa coisa do descartável hoje dentro eu diria, do matrimônio? Não tem um motivo único, existem motivos. Mas os que mais a gente se depara é a imaturidade, o apressar. Hoje as coisas são muito apressadas. Você sabe que casamento é para a vida toda, né? É para ser. É para ser. Só que as pessoas, elas são muito apressadas, são muito avexadas. E não estão, na maioria delas, preparadas para o duradouro, né? Até que a morte os separe. Alguns se aventuram, outros buscam apenas momentos. Tem os que não querem ser pai, não querem ser mãe, entende? Então, são elementos, são realidades que vão demonstrando que tem gente que se casa, mas que não deveria ter se casado. Pelo menos não por enquanto. Porque não tem uma maturidade, não tem uma convicção do que quer para a vida. Porque casamento, como ser padre, é para a vida. Vida toda. Então são realidades que são... O casamento é uma realidade que é sofre muito, porque pessoas imaturas estão casando. E eu tô falando aqui de maturidade, não é questão de idade, é imaturo mesmo. Entendeu? Tem gente com 30, 40 anos que é imaturo para casar. E estão casando. E aí não demora muito, por quê? Porque leva a sua vida no casamento como se vivesse como solteiro, como se fosse, sei lá, fazer do casamento uma modinha, né? Os jovens gostam dessa palavra, né? Uma experiência. E não é por aí. Então há muitos elementos, mas eu destaco esses. Por quê? Porque é isso que você falava. É a sociedade do líquido, né? do se desmanchar em nada. Atinge também os casamentos. Entende? Tem gente que, no popular, o pessoal chama muito o quê? Fogo de palha. Né? Aquela coisa. E de repente, acaba o quê? Em nada. Então, quando a gente vai tomar decisões na vida, como o casamento, a gente tem que ter muita maturidade, muita responsabilidade, muita convicção daquilo que a gente quer para a minha vida inteira. O padre Josileudo acredita que essa questão da maturidade hoje humana, principalmente na pessoa adulta, ela vai muito de uma educação de base. Também. De um pai, de uma mãe, de ensinar o filho que ele tem que crescer, que ele tem que entender que a realidade adulta é totalmente diferente da realidade enquanto criança. A base de toda pessoa sempre deveria ser a família. Você sabia que a igreja vem depois da família. Não é antes. Não é? Papa João Paulo II falava muito das igrejas domésticas. É na família, né, que a gente aprende o beabá da fé. É na família. Mas também aprende a ser gente. Lembra da história do meu pai que foi me pegar Sim. lá no quintal do meu padrinho de batismo, que eu tinha entrado sem permissão para estar mexendo numa coisa lá, numa árvore? É aí que a gente aprende a corrigir, a dizer, olha, tudo tem limites, não é assim. Entendeu? Então, a família, Kleber, mesmo que tem muita gente que pense diferente ou não considere a família como aquilo que ela é, mas não tem como escapar. As nossas origens familiares são o resultado daquilo que a gente é hoje. Não tem como fugir, né? Não tem. É natural, é biológico. É biológico. Veja que até no reino animal é desse jeito. Os filhotes só se desapegam da mãe, não é? Quando já estão desmamados.
Aí começa aí a conhecer o mundo. Mas até então é ali, a mãe alimentando, é a mãe esquentando, é ali a mãe fazendo o papel dela. Natural. Na vida do ser humano se torna diferente no sentido que a gente tem razão e consciência. Mas é natural. Entendeu? É verdade. Olha, gente, nosso bate-papo tá maravilhoso, mas a gente tem que encerrar. Eu quero agradecer, Padre. A gente Olha, esse primeiro episódio é só para deixar um gostinho de quero mais, né? Quero mais. A gente poderia estar aqui falando a noite inteira. Que hora tem é? Muito assunto. Menino do céu. Entramos pela madrugada. Mas eu queria, de coração, Padre, agradecer aos nossos ouvintes. Exatamente. Que vão partilhar, que vão seguir, que vão se inscrever. Vamos aqui já falar, Padre, qual é o canal para você seguir. Não deixe, siga aqui o nosso canal. Nosso canal é Pode Vir, que é massa. Pode vir mesmo, com M, viu? Padre, tá errado não, é isso mesmo. Pode vir que é massa. Pode vir, é pra vir. É porque nada pode ser muito perfeito, é pode vir. Pode vir que é com massa. M, é com M. massa. Não é vir, é vir. Vai lá, se inscreve e seja muito bem-vindo a esse canal. Sempre agradecendo Editora Dinâmica. Manda pra todo canto. Olha, a Editora Dinâmica é nossa parceira, nosso grande amigo Rui Medeiros, toda a família Medeiros. Obrigado, viu, Rui? E venha ser também nosso parceiro. Venha ser parceiro nosso. Entra em contato conosco. Como é que eu faço? Vem que a gente te explica. Pode vir que é massa. Pode vir que é massa. Valeu, foi bom demais, Padre Josileno, obrigado. E aguarde o próximo, que o nosso próximo convidado vocês vão ficar de queixo caído. E eu quero agradecer o Padre por ele abrir aqui. A gente não explorou muito, tem que ir devagarinho. Minha vida é um livro aberto. Algumas páginas lacradas, mas é. Não poderia ser diferente o nosso primeiro episódio, esse bate-papo com a vida desse nosso grande amigo e âncora do podcast. E âncora. Eu não me senti agora nos jornais. Eita, Deus abençoe. Um beijo. Pode vir que é massa. E até o próximo episódio, porque é muito massa. Se inscreve aqui. Pode vir que é massa. Valeu. Um abraço.